Polícia Federal acabou de descobrir as provas mais devastadoras contra Nicolas Ferreira. O celular apreendido revelou conexões que ninguém imaginava. O deputado mais votado do Brasil não apenas ajudou no plano de fuga de Bolsonaro, ele foi peça fundamental no esquema que custou a liberdade do ex-presidente. E olha, na minha opinião, essa é a maior tragédia política que já vi acontecer com o PL. Nicolas Ferreira, o garoto propaganda do partido, a grande esperança da direita brasileira, acabou de se tornar o responsável pela prisão do próprio líder. É de deixar qualquer empresário influente, apoiador do partido em pânico total. Mas como chegamos até aqui? Como um simples uso de celular se transformou no maior escândalo do ano. A história que vocês vão ver agora vai revelar um esquema tão bem coordenado que parecia impossível de descobrir. Sexta-feira, 21 de novembro. Nicolas Ferreira chega à casa de Bolsonaro em Brasília para uma visita que ele jurava ser apenas protocolar. O horário? Das 9 horas da manhã até as 18 horas. Uma janela de 9 horas que não foi escolhida por acaso. Nicolas esperou 3 meses pela autorização dessa visita. 3 meses planejando cada detalhe, estudando cada movimento, coordenando cada passo. E quando finalmente conseguiu, não perdeu tempo. Sentou-se com Bolsonaro na área externa da casa, mexeu no celular bem na frente dele, como se as câmeras de segurança e a tornozeleira eletrônica fossem invisíveis. Mas o que ninguém sabia é que essa conversa não era sobre política comum. Era sobre algo muito mais perigoso. O drone da Globo flagrou tudo. Nicolas com o telefone na mão, conversando animadamente com Bolsonaro, gesticulando, passando informações cruciais. 2 homens ricos planejando algo que mudaria o destino de ambos para sempre. Mas o que parecia uma conversa inocente estava prestes a se revelar como o primeiro passo de um esquema milionário em consequências. E olha, o que vem a seguir vai mostrar exatamente como cada minuto dessa visita foi calculado. A cronologia dos fatos revela uma coordenação que não pode ser coincidência. Na sexta-feira, visita de Nicolas das 9 horas às 18 horas. Na mesma sexta-feira à noite, Flávio Bolsonaro convoca uma vigília. No sábado de madrugada, sabotagem da tornozeleira às exatas 00:08. Cada movimento no timing perfeito, como uma operação militar planejada há meses. Nicolas não era apenas um visitante. Ele era a ponte de comunicação, o elo perdido que a organização criminosa precisava desesperadamente. Enquanto Bolsonaro estava isolado, proibido de usar celular, proibido de receber ligações, proibido até mesmo de acessar redes sociais, Nicolas levou pessoalmente as informações que faltavam para executar o plano. Os detalhes do plano, os horários exatos da vigília, a coordenação milimétrica com Flávio, as instruções técnicas sobre como e quando sabotar a tornozeleira, tudo passou por aquele celular que a PF agora tem nas mãos. E o mais impressionante é que Nicolas documentou tudo, como se estivesse criando um arquivo completo da operação. A imunidade parlamentar de Nicolas foi utilizada como escudo protetor. Ele sabia que sua condição de deputado federal lhe daria acesso privilegiado e proteções legais que outros não tinham. Era o disfarce perfeito. Quem suspeitaria que um parlamentar estaria coordenando uma fuga internacional? E olha, na minha opinião, esse é o ponto mais perigoso dessa história. Nicolas transformou uma visita social em reunião de gabinete do crime. Usou sua imunidade parlamentar para violar medidas cautelares do STF. Aproveitou-se da confiança do sistema democrático para subverter a própria justiça. Isso não deveria estar acontecendo em um país que se diz democrático. A organização criminosa que a PF investiga há 2 anos encontrou em Nicolas o elo que precisava. Um deputado federal, com foro privilegiado, capaz de entrar e sair da casa de Bolsonaro sem levantar suspeitas, sem revista rigorosa, sem questionamentos. Pelo menos era isso que eles pensavam. Mas a PF estava observando cada movimento, documentando cada violação. A perícia da tornozeleira foi conclusiva e devastadora. Alexandre de Moraes não estava blefando quando falou em tentativa de fuga. O ferro de solda usado por Bolsonaro deixou rastros que a ciência forense consegue rastrear com precisão cirúrgica. O equipamento foi violado às exatas 00:08 de sábado, menos de 12 horas depois da visita de Nicolas. Espera, fica pior, mas as provas vão muito além da tornozeleira queimada. O celular de Nicolas, agora nas mãos da PF, pode conter conversas comprometedoras, coordenação de horários suspeitos, instruções detalhadas sobre como proceder na operação.
Erika Hilton não pediu a apreensão desse aparelho por acaso. Ela sabe que ali podem estar as evidências de participação ativa no plano. Os peritos também analisaram outros equipamentos encontrados na casa. Ferramentas de solda, alicates especiais, até mesmo substâncias químicas que poderiam ser usadas para neutralizar circuitos eletrônicos. Era um arsenal completo para sabotagem de equipamentos de monitoramento. Tudo adquirido nas semanas anteriores à visita de Nicholas. A investigação da Polícia Federal já descobriu que esta organização criminosa tem um padrão bem definido e internacional. Alexandre Ramagem fugiu para os Estados Unidos, usando recursos vultosos e uma rede de apoio sofisticada. Carla Zambelli se escondeu quando o cerco apertou, desaparecendo misteriosamente por semanas. Eduardo Bolsonaro vive autoexilado, protegido pela riqueza da família e conexões internacionais. Agora era a vez do patriarca da família, e Nicholas seria fundamental para o sucesso da operação. O que mais impressiona os investigadores é a sofisticação do esquema descoberto. Não era apenas quebrar a tornozeleira e correr para a embaixada. Era criar confusão com a vigília para dispersar a atenção das autoridades, usar Nicholas como mensageiro privilegiado e coordenador, sincronizar o timing para que tudo acontecesse simultaneamente. Um plano digno de filme de ação, mas que esbarrou na eficiência das investigações federais. Os peritos da PF encontraram no ferro de solda usado por Bolsonaro marcas que coincidem perfeitamente com o dano na tornozeleira. Além disso, descobriram que o equipamento foi aquecido por exatos 4 minutos e 32 segundos. Tempo suficiente para inutilizar o sistema de rastreamento, mas curto demais para ser acidental. Era parte de um plano muito bem calculado, testado previamente em equipamentos similares. Aqui está a revelação que muda tudo. Nicholas Ferreira mentiu descaradamente quando disse que não sabia das restrições do celular. E eu posso provar isso para vocês agora. Espera só. Para conseguir autorização para visitar Bolsonaro, Nicholas teve que protocolar um requerimento formal no STF. E esse requerimento só podia ser feito por quem conhecia as regras específicas da visita. As regras estavam escritas na decisão de Alexandre de Moraes, desde agosto de 2024. Página 23. Visitantes ficam expressamente proibidos de utilizar celulares. Nicholas leu essas regras, estudou cada linha, esperou 3 meses pela autorização. E quando finalmente conseguiu, decidiu conscientemente violar a determinação judicial. Não foi ignorância. Foi cálculo político frio e calculista. A farsa da ignorância desmorona quando você percebe que Nicholas é formado em direito. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia dos riscos. Sabia das consequências. E mesmo assim, escolheu participar do que pode ter sido a maior tentativa de fuga da história política brasileira. É impressionante como a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Mesmo quando tudo parece estar sob controle, sempre há um detalhe que escape. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. E aqui está a maior ironia dessa história toda. Nicholas Ferreira, tentando ajudar Bolsonaro, acabou sendo o responsável pela prisão do próprio líder. O tiro saiu completamente pela culatra de uma forma que nem os roteiristas de Hollywood conseguiriam imaginar. Se Nicholas tivesse seguido as regras, se tivesse guardado o celular no carro, Bolsonaro provavelmente ainda estaria em prisão domiciliar hoje. Mas ao usar o aparelho, ao violar conscientemente as medidas cautelares, ele deu à PF e ao STF a justificativa perfeita para aumentar as restrições. A visita que deveria fortalecer Bolsonaro se tornou a prova cabal de que ele representava risco de fuga. O deputado que queria ser o salvador virou o traidor involuntário. Quis ser o mensageiro fiel e se transformou na evidência principal da acusação. É uma tragédia shakespeariana em pleno século XXI, protagonizada por 2 dos homens mais ricos e poderosos da direita brasileira. E o mais incrível é que Nicholas ainda não entendeu completamente o estrago que causou. A ingenuidade política de Nicholas custou a liberdade de Bolsonaro, e agora os dois estão pagando o preço dessa decisão desastrosa.